Bem-vindos à escuridão. Existem lugares neste mundo onde o véu entre os vivos e os mortos é tão fino que o mais leve sussurro pode rasgá-lo. Hoje, mergulharemos nos campos santos mais aterrorizantes, onde a terra não guarda apenas corpos, mas segredos que se recusam a ser esquecidos. Prepare-se, pois após ouvir estas crônicas, você jamais voltará a ver um cemitério da mesma maneira. História 1. O coveiro que ouvia seu nome de uma tumba lacrada em Zacatecas. Zacatecas é uma cidade de pedra rosa e lendas que se infiltram pelas fendas de suas minas e seus templos. No antigo panteão da Puríssima, o silêncio não é a ausência de som, mas uma presença que pesa sobre os ombros de quem se atreve a caminhar por seus corredores após o pôr do sol. Dom Jacinto, um homem cuja pele parecia feita do mesmo couro velho de suas botas, foi o coveiro do lugar por mais de 30 anos. Ele já tinha visto de tudo: fogos fatos, sombras que desapareciam entre os mausoléus e o pranto dos entes queridos que ficava impregnado no ar. No entanto, nada o preparou para o que começou a acontecer na seção mais antiga do cemitério, perto de uma tumba que ele mesmo havia selado há apenas uma semana. Tudo começou em uma madrugada de outubro, quando o frio cala fundo nos ossos. Jacinto fazia sua ronda habitual, garantindo que nenhum curioso tivesse ficado escondido atrás das lápides. Ao passar diante da tumba de mármore cinza, um nicho recém-terminado que ainda não tinha nome, um som o paralisou. Não foi um estalo, nem o vento soprando entre os ciprestes. Foi uma voz. Uma voz clara, profunda e terrivelmente familiar que pronunciou seu nome: Jacinto. O homem congelou. Olhou ao redor, mas a escuridão era absoluta. Pensou que sua mente pregava uma peça, um eco de sua própria solidão. Mas então, a voz surgiu novamente, desta vez mais urgente, vibrando do interior do mármore selado: Jacinto, ajude-me a sair. Jacinto. Abra a pedra. O terror que sentiu foi indescritível, não por haver uma voz, mas porque a voz era exatamente igual à sua. Era seu próprio tom, sua cadência, sua própria desesperança. Dom Jacinto fugiu para sua guarita, trancando-se com chave enquanto suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu acender um cigarro. Passou a noite em claro, convencido de que alguém lhe pregava uma peça macabra. No dia seguinte, examinou a tumba sob a luz do sol. O cimento estava intacto, o selo da laje não apresentava uma única rachadura. Era impossível alguém estar vivo ali dentro, e muito menos saber seu nome e falar com suas cordas vocais. As noites seguintes foram um mergulho na loucura. Cada vez que Jacinto se aproximava daquela área, a voz da tumba tornava-se mais agressiva. Já não pedia apenas ajuda, agora recitava detalhes de sua vida que ninguém mais conhecia. Lembra quando roubou aquela moeda do caixão do menino em 1994? Jacinto, perguntava a voz da escuridão subterrânea. Lembra do medo que sentiu quando viu a sombra no poço? Dom Jacinto começou a perder o sono e o juízo. Seus colegas de turno diziam que ele falava sozinho, mas ele sabia que estava respondendo à tumba. Um dia, incapaz de suportar mais, pegou uma marreta e um cinzel à meia-noite. Estava decidido a quebrar o selo e enfrentar o que quer que estivesse imitando sua existência. Quando a primeira rachadura apareceu no mármore, um odor de terra velha e algo metálico, como sangue seco, inundou o ar. A voz tornou-se um grito de júbilo: está quase, Jacinto. Quase somos um. Com o último golpe, a laje partiu-se. Jacinto aproximou sua lanterna, esperando encontrar um cadáver ou um impostor. Mas o nicho estava vazio. Não havia caixão, nem ossos, nem flores murchas. Havia apenas uma pequena inscrição gravada na parede interna da pedra que ele não vira ao selá-la. Com horror, leu sua própria data de nascimento e a data do dia seguinte como a de seu falecimento. A voz não vinha de um morto do passado, mas de seu próprio destino reivindicando do outro lado. Dom Jacinto foi encontrado morto na manhã seguinte diante da tumba aberta. A causa oficial foi um infarto, mas quem viu seu rosto diz que ele tinha a expressão de alguém que se encontrou consigo mesmo no inferno. Se esta história gelou seu sangue, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para que possamos continuar explorando os cantos mais obscuros do mundo. Seu apoio nos ajuda a manter viva a chama destas lendas. História 2. A lápida que amanhecia quente em um cemitério de Almeirã.
Na árida província de Almería, na Espanha, onde o sol castiga a terra de dia e o frio do deserto abraça a noite, encontra-se um pequeno cemitério rural que guarda um mistério térmico inexplicável. Os moradores locais o chamam de o hálito da terra. Entre as fileiras de cruzes de ferro e lápides desgastadas pelo vento, há uma tumba que desafia as leis da física. Trata-se da sepultura de uma jovem que morreu em circunstâncias estranhas no início do século XX, uma mulher que, segundo dizem, nunca aceitou sua partida e cujo corpo parece reter um fogo interno que se nega a extinguir. Antônio, o zelador do cemitério, descobriu o fenômeno em uma manhã de inverno especialmente gélida. Enquanto caminhava pelos corredores retirando as flores secas, notou que todas as lápides estavam cobertas por uma fina camada de geada branca, exceto uma. A pedra de granito escuro da tumba de Helena Valdemar estava completamente seca. Intrigado, Antônio aproximou a mão e, antes de tocá-la, sentiu um calor que emanava da superfície, como se fosse um radiador ligado no meio da necrópole. Ao colocar a palma sobre o granito, deu um pulo para trás, a pedra estava morna, quase quente, mantendo uma temperatura constante que lembrava o calor de um corpo humano com febre. A notícia correu como pólvora pela vila. Logo, curiosos e céticos visitaram o cemitério. Alguns diziam ser uma reação química dos minerais subterrâneos, outros que havia uma tubulação de água quente passando por baixo, embora o cemitério não tivesse instalação alguma. Mas os mais velhos lembravam a história de Helena. Diziam que ela morreu de uma combustão da alma, uma febre tão alta que os médicos não puderam explicar, consumindo-se em sua cama enquanto gritava que o inferno a estava reivindicando antes do tempo. O calor de sua tumba não era físico, diziam, mas o resíduo de uma agonia que não encontrava descanso. Uma noite, um grupo de investigadores paranormais decidiu vigiar a tumba com câmeras térmicas. O que descobriram os deixou sem fala. Enquanto o resto do cemitério mergulhava em tons de azul e verde profundo, indicando o frio noturno, a tumba de Helena aparecia na tela em um vermelho intenso e pulsante. Não era um calor estático, a temperatura subia e descia ritmicamente, como se algo debaixo da terra estivesse respirando. De repente, um dos investigadores gritou. Ao aproximar o microfone de alta sensibilidade do solo, captaram um som surdo, um batido lento e pesado que parecia vir do mais profundo da fossa. O fenômeno intensificou-se. A terra ao redor da lápide começou a rachar e a grama que tentava crescer ali murchava em questão de horas, queimada pelo calor invisível. Antônio, o coveiro, confessou que várias vezes, ao limpar a lápide, encontrou marcas de mãos úmidas que desapareciam rapidamente ao contato com o ar, como se alguém do interior estivesse apoiando as palmas contra a pedra buscando uma saída. A temperatura chegou a tal ponto que a inscrição com o nome de Helena começou a derreter, apagando sua identidade e deixando apenas uma superfície lisa e ardente. Hoje em dia, a tumba permanece cercada. Ninguém se atreve a tocá-la, pois dizem que se você encostar o ouvido na pedra por tempo suficiente, não apenas sentirá o calor, mas ouvirá uma voz sussurrante que pede para você compartilhar um pouco do seu frio. Porque o fogo lá embaixo nunca se apaga. Você teria coragem de tocar em uma tumba que respira calor? Deixe seu comentário abaixo e nos diga o que você acha que existe sob essa terra. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais mistérios sem solução. História 3. O caixão que apareceu arranhado por dentro em um panteão do Novo México. Nas vastas paisagens do Novo México, onde o céu parece infinito, o panteão de Santa Fé foi testemunha de um dos horrores mais puros que a medicina e a fé podem documentar. O medo de ser enterrado vivo, a tafofobia, é um temor ancestral, mas para a família de Júlia Henriques, esse medo tornou-se uma realidade póstuma que os perseguiria por gerações. Júlia era um jovem empresário que, após sofrer um colapso repentino devido a uma condição catalética não diagnosticada, foi declarado morto pelos médicos locais. O enterro foi rápido, uma cerimônia solene sob o sol escaldante do deserto. 2 anos depois, devido a uma disputa legal por uma herança que exigia um teste de DNA, as autoridades ordenaram a exumação do corpo de Júlia. Seus familiares, junto com uma equipe forense e um tabelião, reuniram-se no cemitério em uma manhã cinzenta de novembro. Enquanto os trabalhadores cavavam e o som das pás batendo na terra seca enchia o ar, um sentimento de inquietação apoderou-se de todos.
Quando finalmente alcançaram o caixão de mogno pesado, notaram que algo não estava certo. O caixão parecia ter sido deslocado ligeiramente de sua posição original, como se tivesse sofrido um terremoto interno. Ao erguer a caixa e colocá-la na superfície, o legista procedeu com a abertura da tampa. O que encontraram dentro não foi a imagem de um corpo em decomposição pacífica. Julian estava de lado, não de barriga para cima como o haviam depositado. Mas o verdadeiro horror estava na madeira. A parte interna da tampa do caixão estava coberta de marcas profundas. Sulcos violentos que atravessavam o verniz e afundavam na fibra do mogno. Eram marcas de unhas. Marcas de alguém que, em uma agonia desesperada, tentou arranhar seu caminho para a liberdade até que seus dedos sangrassem e suas unhas se soltassem. O silêncio que se seguiu à descoberta foi sepulcral. Os presentes olharam para as mãos de Julian, seus dedos estavam destroçados, os ossos das falanges eram visíveis, e sob o que restava de suas unhas, havia lascas de madeira de mogno. Mas o mais aterrador não eram apenas os arranhões. No canto superior direito da tampa, entalhada com uma força sobre-humana, havia uma única palavra: acordado. O jovem não morrera de sua doença inicial, morrera de asfixia e terror dias após ser enterrado, gritando na escuridão absoluta enquanto o peso da terra silenciava suas súplicas. Desde aquele dia, o panteão de Santa Fé é conhecido pelos ruídos estranhos que emanam das tumbas novas. Alguns visitantes garantem ouvir um raspar rítmico. Um som de unhas contra madeira que parece vir debaixo de seus pés. Essa história serve como um lembrete brutal de que, às vezes, a ciência comete erros, e que a fronteira entre a vida e a morte é muito mais porosa e cruel do que ousamos imaginar. A tumba de Julian foi selada permanentemente com cimento, mas os moradores dizem que o arranhar não cessou, como se o espírito de Julian continuasse tentando sair, não de seu caixão, mas do próprio inferno. História 4. A mulher que rezava olhando para baixo da terra em um cemitério de Puebla. O Panteão Municipal de Puebla é um lugar onde a história pesa tanto quanto as lápides de pedra esculpida. Entre seus anjos de pedra com asas quebradas e mausoléus de famílias aristocráticas esquecidas, existe uma atmosfera densa, uma mistura de incenso rançoso e terra úmida que nunca seca totalmente. É um cemitério que parece ter vida própria, uma respiração lenta que se sente na nuca quando se caminha sozinho por seus sendeiros labirínticos. Os vigias que trabalham ali há décadas têm um pacto tácito de silêncio sobre certas coisas que veem, mas há uma figura que quebrou esse pacto, tornando-se a lenda mais inquietante do lugar, a Dama do Subsolo. A primeira vez que alguém relatou vê-la foi há mais de 50 anos. Dom Anselmo, um coveiro já aposentado, contava que durante uma noite de lua cheia, enquanto terminava de limpar uma tumba perto do muro perimetral, viu uma silhueta feminina vestida inteiramente de preto, com um véu antigo cobrindo seu rosto, ajoelhada em uma seção de terra sem lápides. O que chamou a atenção de Anselmo não foi sua presença fora de hora, pois os enlutados às vezes perdiam a noção do tempo, mas sua postura. A mulher não estava diante de uma cruz, nem olhando para o céu em súplica. Estava inclinada para a frente, quase prostrada, com a testa colada ao solo nu, suas mãos cravadas na terra como garras. História 4. Continuação, a Dama do Subsolo. Anselmo aproximou-se com cautela, pensando que talvez a mulher estivesse doente ou ferida. À medida que encurtava a distância, começou a ouvir um sussurro. Era uma reza, sim, mas não uma que ele reconhecesse de qualquer igreja. Era uma ladainha rápida, monótona, pronunciada em um tom baixo e gutural que não parecia corresponder a uma garganta humana. As palavras eram ininteligíveis, uma mistura de latim antigo e sons que lembravam o estalar de raízes sob a terra. Mas o mais aterrador era a direção do som. A mulher não projetava sua voz para o ar, mas diretamente para baixo, para o núcleo da terra, como se estivesse mantendo uma conversa privada com algo que habitava metros abaixo de seus joelhos. Com o passar dos anos, outras testemunhas confirmaram a presença da mulher. Sempre aparecia em áreas do cemitério onde não havia enterros recentes, zonas esquecidas onde a grama crescia selvagem. Notaram que a terra onde ela se ajoelhava estava sempre estranhamente afundada. Como se algo por baixo estivesse puxando algo, como se o próprio solo se comprimisse diante de sua devoção obscura. Um grupo de jovens que entrou para beber uma noite tentou assustá-la.
Aproximaram-se fazendo barulho, mas ela nem sequer se mexeu. Sua oração continuou, ininterrupta, aumentando de volume. Um dos rapazes, o mais corajoso ou o mais bêbado, inclinou-se para tocar seu ombro. No instante em que sua mão fez contato com o tecido preto, o jovem gritou e caiu para trás. Disse que não sentiu um ombro ossudo, mas uma frieza pétrea e uma vibração intensa que subiu por seu braço, como se tivesse tocado um cabo de alta tensão conectado ao submundo. A mulher então levantou ligeiramente a cabeça, sem deixar de olhar para o chão, e o rapaz jurou ter visto por baixo do véu um sorriso sem lábios. A lenda diz que ela não reza pelos mortos, mas que reza para os mortos, ou talvez para algo mais antigo que reside nas profundezas do cemitério de Puebla. Ela é uma mensageira. Uma conexão entre a superfície e o abismo. Dizem que, se você se aproximar o suficiente e encostar o ouvido no chão perto dela, não ouvirá o silêncio da morte, mas um eco distante de milhares de vozes respondendo às suas orações, um zumbido coletivo de almas que esperam um sinal para subir. Ninguém sabe quem ela é, mas todos sabem que, quando a veem, é sinal de que a terra está com fome e se preparando para receber muitos outros inquilinos. Que tipo de orações você acha que são dirigidas ao centro da terra? Se esta história te causou calafrios, inscreva-se e deixe seu like. É a única forma de nos protegermos do que espreita na escuridão. História 5. As tumbas que mudavam de nome durante a noite em um camposanto de Lugo. Lugo, no coração da Galiza, é uma terra de névoa eterna e lendas celtas que se recusam a morrer. O cemitério de San Froilán é um lugar de beleza melancólica, onde o musgo verde brilhante devora as cruzes de pedra e os ciprestes se erguem como sentinelas contra o céu cinzento. É um lugar onde o tempo parece parar, mas, há alguns anos, o tempo começou a pregar uma peça macabra nos registros dos vivos e dos mortos. Esta é a história das Pedras Mutantes, um fenômeno que levou à loucura o administrador do local e aterrorizou toda uma comunidade. Tudo começou com a chegada de um novo diretor, o Sr. Evaristo, um homem da cidade, obcecado por ordem e registros meticulosos. Sua primeira tarefa foi realizar um inventário completo de cada tumba, comparando as inscrições das lápides com os velhos e empoeirados livros de registro da paróquia. Durante as primeiras semanas, tudo correu como previsto, até uma manhã nublada de terça-feira. Evaristo caminhava pela seção leste, caderneta em mãos, quando parou diante de uma tumba de granito polido. Segundo seu mapa e o livro principal, aquela tumba pertencia a Dona Carmen Blanco, falecida em 1988. No entanto, a inscrição dourada na pedra, que parecia recém-entalhada, dizia claramente, Roberto Nunes, falecido em 2023. Evaristo pensou tratar-se de uma brincadeira de mau gosto de adolescentes locais ou um erro monumental dos marmoristas. Roberto Nunes era o padeiro da vila, um homem vivo e saudável com quem Evaristo tinha falado naquela mesma manhã. Furioso, chamou a polícia e a família Nunes. Quando chegaram ao cemitério, o padeiro Roberto estava pálido como o papel ao ver seu próprio nome e uma data de morte futura gravada na pedra. A polícia não encontrou rastro de vandalismo, a inscrição era perfeita, profunda, impossível de ser feita em uma única noite sem maquinário pesado e muito ruído. Ordenaram que a lápide fosse coberta, mas o dano estava feito. 3 dias depois, Roberto Nunes morreu de um aneurisma fulminante enquanto sovava o pão. A data coincidia exatamente com a da lápide. O pânico tomou conta de Lugo. Não era um caso isolado. Evaristo começou a descobrir mais mudanças a cada manhã. Tumbas antigas, de repente, exibiam nomes de vizinhos vivos, o prefeito, a professora da escola, o próprio padre. Era como se o cemitério estivesse escrevendo o destino da vila em tempo real. As noites encheram-se de patrulhas de moradores armados com lanternas e espingardas, decididos a pegar o engraçadinho. Mas a única coisa que encontraram foi o silêncio e a névoa. Alguns juravam ouvir o som distante de um cinzel batendo na pedra, um som rítmico, metálico, que ecoava no ar úmido, mas nunca encontravam a origem. O som parecia se mover, sempre um passo à frente deles, saltando de uma lápide para outra. Evaristo, à beira de um colapso nervoso, passava as noites em seu escritório no cemitério, vigiando as câmeras de segurança recém-instaladas.
As gravações eram ainda mais aterrorizantes que os fatos. Nos vídeos, via-se como as inscrições originais das lápides simplesmente começavam a se dissolver. Como se a pedra se tornasse líquida por alguns segundos. Depois, da superfície lisa, novas letras começavam a brotar, empurrando para fora, vindas do interior da rocha, formando-se lentamente sob a luz da lua sem que nenhuma mão humana ou ferramenta as tocasse. Era a própria Terra reivindicando seus futuros habitantes, marcando seu território com antecedência. O fenômeno culminou em uma noite na qual Evaristo, exausto, saiu para fazer uma ronda. Encontrou-se diante de uma tumba familiar, uma cripta grande e antiga. A porta de ferro estava aberta. Ao iluminar o interior com sua lanterna, viu uma laje de mármore branco, imaculada, ainda sem nome. Enquanto observava, a pedra começou a vibrar. Letra por letra, seu próprio nome, Evaristo Calvo, começou a emergir da superfície branca. O administrador fugiu do cemitério naquela mesma noite e nunca mais foi visto em Lugo. As autoridades fecharam o cemitério temporariamente. Dizem que as mudanças cessaram quando um velho druida local realizou um ritual de apaziguamento no centro do Camposanto, mas até hoje, os habitantes de Lugo revisam com temor as lápides cada vez que visitam seus mortos, rezando para não encontrar um nome familiar entalhado antes do tempo. História 6. O pranto que saía de uma cova recém-coberta em Chiapas. Na selva de Chiapas, a vida e a morte estão separadas por uma linha tão fina quanto a névoa que cobre as montanhas ao amanhecer. Os cemitérios aqui não são lugares estéreis de mármore frio, são extensões da própria selva, onde a terra vermelha e úmida reclama os corpos com uma voracidade quase palpável. Em uma pequena comunidade perto de San Cristóbal de las Casas, ocorreu um evento que fraturou a fé dos moradores e deixou uma cicatriz de terror que ainda pulsa na memória coletiva. É a história do pranto da terra, um som que desafiou toda a lógica e partiu o coração de um povo inteiro. Aconteceu após o enterro do pequeno Mateu. Um bebê de apenas 6 meses que havia falecido por uma febre repentina que nem os médicos nem os curandeiros conseguiram controlar. A tristeza da vila era profunda. No dia do enterro, o céu estava cor de chumbo e o ar era tão denso que custava respirar. Depositaram um pequeno caixão branco na cova e, enquanto os homens jogavam a terra vermelha e pesada sobre ele, o som dos torrões batendo na madeira ecoava como marteladas na alma da mãe. Quando a última pá cobriu a tumba e colocaram uma simples cruz de madeira, o sol começava a se esconder, tingindo o céu de vermelho sangue. A maioria dos presentes se retirou, deixando os pais e alguns familiares próximos para um último momento de luto. Foi então, naquele silêncio sepulcral quebrado apenas pelo canto dos grilos, que eles ouviram. No início, foi um som tão fraco que pensaram ser o vento ou um animal distante. Mas logo se repetiu, mais claro, mais inconfundível. Era um soluço. Um pequeno, sufocado e desesperado choro de bebê. A mãe congelou. Seus olhos cravaram-se num monte de terra fresca. Mateu, gritou ela, lançando-se sobre a tumba, encostando o ouvido na terra úmida. O choro foi ouvido de novo, desta vez com uma clareza aterradora, vindo diretamente de baixo, filtrando-se através dos 2 metros de terra compactada. Não havia dúvida, soava exatamente como seu filho. O pânico explodiu. O pai, movido por um desespero cego, começou a cavar com as próprias mãos, rasgando as unhas na terra argilosa. Os outros homens correram para buscar as pás que tinham acabado de guardar. Nós o enterramos vivo? Meu Deus, nós o enterramos vivo, gritavam enquanto cavavam freneticamente sob a luz moribunda do dia e as lanternas dos celulares. O choro continuava, um lamento agônico que lhes gelava o sangue e lhes dava forças sobre-humanas para remover a terra. Levou quase 1 hora, que pareceu uma eternidade, para redescobrirem o pequeno caixão branco. Durante todo esse tempo, o choro não parou, guiando-os, incitando-os. Quando finalmente a pá bateu na madeira, o pranto cessou abruptamente, deixando um silêncio ainda mais pavoroso. Com mãos trêmulas, o pai levantou a tampa do caixão. Todos esperavam ver a criança se mexendo, ou ao menos com sinais de asfixia recente. Mas o bebê Mateu estava exatamente como o haviam deixado, pálido, frio, com os olhos fechados e as mãos cruzadas sobre o peito na rigidez da morte.
Não havia sinais de luta, nem arranhões no interior do caixão. Ele estava irreversivelmente morto. Mas então, enquanto olhavam para o corpo inerte, o choro começou de novo. Desta vez, não vinha do caixão. Vinha de mais baixo. Vinha do fundo da própria cova aberta, da terra preta que estava por baixo de onde descansava a caixa. Era um choro mais profundo, mais gutural, que agora soava menos humano e mais como uma imitação sarcástica e faminta. Os homens recuaram horrorizados, percebendo a terrível verdade. Não era o bebê quem chorava. Era a própria terra, ou algo que habitava nela. Utilizando o som mais dilacerante para atraí-los para o buraco, para brincar com sua dor. Saíram correndo do cemitério, deixando a cova aberta a noite toda. No dia seguinte, voltaram com o padre para benzer o lugar e fechar a tumba rapidamente, enterrando o caixão e o som para sempre. Dizem que, naquele cemitério de Chiapas, ninguém fica após o entardecer, porque às vezes a terra volta a ter fome e começa a chorar com a voz daqueles que você acabou de perder. O que você faria se ouvisse um ente querido chamando você da própria tumba? O horror nem sempre é silencioso. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuarmos descobrindo estas histórias que desafiam a razão. História 7. O guarda que viu os mortos se levantarem durante uma tempestade em Oklahoma. Oklahoma é uma terra de contrastes violentos, onde as pradarias infinitas podem se tornar um inferno de vento e fogo em questão de minutos. Nos arredores de Tulsa, encontra-se um cemitério antigo. Um lugar onde pioneiros e foragidos descansam sob lápides de calcário que o tempo foi apagando. Samuel, um veterano de guerra que buscava a paz no turno da noite como guarda de segurança, pensou que o pior que enfrentaria seriam adolescentes procurando um lugar para beber ou algum coiote faminto. Mas na noite de 14 de maio, quando o céu ficou de um verde doentio e as sirenes de tornado começaram a uivar à distância, Samuel foi testemunha de algo que nenhuma ciência poderia explicar e que nenhum homem deveria ver. A tempestade estourou com uma fúria inaudita. Raios de um azul elétrico rasgavam o firmamento a cada poucos segundos, iluminando o camposanto com uma luz estroboscópica que criava sombras alongadas e dançantes. Samuel estava em sua caminhonete, vigiando do alto de uma colina que dominava o setor mais antigo do cemitério. De repente, após um relâmpago que pareceu partir a terra em dois, ele notou um movimento estranho no solo. A princípio, pensou ser o efeito visual da chuva torrencial batendo na lama, mas ao fixar a vista, seu sangue congelou. Sob a superfície do solo, a terra não estava sendo lavada, estava sendo moldada. A cada clarão, Samuel via como a terra se elevava em volumes precisos. Não eram mãos saindo das tumbas, nem esqueletos quebrando caixões. Era algo muito mais sutil e aterrador. A própria terra estava adotando formas humanas. Debaixo da grama e do barro, ele podia ver claramente silhuetas de homens, mulheres e crianças que se levantavam sem romper a camada superior do solo. Era como se o terreno fosse um lençol justo cobrindo milhares de pessoas que decidiram acordar ao mesmo tempo. Samuel, paralisado pelo pavor, acendeu os faróis altos do veículo. O feixe de luz revelou centenas de figuras de terra, perfeitamente definidas, que caminhavam com movimentos lentos e erráticos pelos corredores do cemitério. Ele podia ver o contorno dos ombros, a inclinação das cabeças e o movimento das pernas sob o manto de lama e ervas. Os mortos não haviam saído à superfície, moviam-se dentro dela, transformando o cemitério em uma maré humana de solo pulsante. O mais espantoso era que, ao passarem as figuras perto das árvores, as raízes se retorciam e o chão vibrava com um gemido surdo, um estalo de ossos de pedra. Num momento de loucura, Samuel desceu da caminhonete. Queria acreditar que era uma alucinação causada pela pressão atmosférica. Ao dar um passo no caminho de cascalho, uma daquelas silhuetas passou diretamente sob seus pés. Sentiu uma pressão fria ascendente, uma força muscular sob a terra que quase o fez perder o equilíbrio. Não era ar, era massa sólida movendo-se com vontade própria. A silhueta parou bem na sua frente, sob a capa de barro. Samuel pôde distinguir o que parecia ser um rosto humano pressionando para fora, como se a terra fosse uma máscara de borracha. O guarda fugiu às cegas enquanto a tempestade aumentava e, ao olhar pelo retrovisor,
Viu milhares daquelas silhuetas levantarem seus braços de terra para o céu elétrico em um gesto de muda adoração ou de súplica desesperada. Ao amanhecer, o cemitério estava perfeitamente liso, mas Samuel nunca mais voltou. Hoje, ele diz que quando chove forte em Oklahoma, não teme o vento, mas o chão que pisa, porque sabe que debaixo de seus pés, o pó tem memória e fome de movimento. Você acredita que os mortos descansam ou simplesmente esperam pela tempestade certa? Se esta história te estremeceu, inscreva-se e deixe seu like. Você não vai querer perder o que vem a seguir. História 8. O crucifixo enterrado que sangrava ao anoitecer em um cemitério de Cuenca. Cuenca, com suas casas suspensas e seus becos que parecem parados no tempo, é uma cidade onde o sagrado e o profano caminham de mãos dadas. Num pequeno cemitério esquecido nos arredores, conhecido como Panteão das Almas, existe um fenômeno que mantém afastados até os sacerdotes mais valentes. No centro deste lugar, há uma vala comum da época da peste, marcada apenas por um grande crucifixo de ferro negro que está meio enterrado, como se a terra estivesse tentando engoli-lo lentamente ao longo dos séculos. A lenda começou quando os pastores da região notaram que, precisamente na hora do ocaso, quando o sol toca o horizonte e tinge as nuvens de púrpura, o crucifixo de ferro começava a mudar. Não era um efeito da luz. Julian, um fotógrafo interessado no macabro, decidiu documentar o fato. Chegou ao cemitério com suas câmeras e esperou. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo grasnar dos corvos. Quando o último raio de sol atingiu a trave do crucifixo, ocorreu o impossível. Dos pregos enferrujados que perfuravam as mãos da figura de ferro, começou a brotar um líquido espesso, escuro e brilhante. Julian aproximou-se, pensando ser óleo ou algum tipo de resina que o calor do dia fazia supurar. Mas, ao chegar a 1 metro de distância, o odor o atingiu. Era o cheiro metálico e adocicado de sangue fresco. O líquido não apenas gotejava, jorrava com uma pulsação rítmica, como se um coração invisível estivesse bombeando das profundezas do ferro. O sangue percorria o corpo do Cristo negro e caía sobre a terra seca, que o absorvia com uma avidez antinatural. Em poucos minutos, o solo ao redor do crucifixo tornava-se um charco viscoso que umedecia as botas do fotógrafo. Aterrado, mas fascinado, Julian colheu uma amostra do líquido com um lenço. Naquela mesma noite, o sangue no lenço continuava morno, desafiando as leis da termodinâmica. Ao levá-lo para análise clandestina num laboratório amigo, o resultado foi arrepiante. Era sangue humano, tipo AB negativo, mas com uma concentração de hemoglobina que não correspondia a nenhum ser vivo. O mais inquietante é que o sangue continha restos de pólen de plantas que se extinguiram há mais de 500 anos. Os anciãos de Cuenca dizem que aquele crucifixo não foi colocado para honrar os mortos, mas para selar algo que foi enterrado vivo durante a Inquisição. Dizem que cada gota de sangue que o crucifixo chora ao anoitecer é, na verdade, a energia vital da terra tentando expurgar um pecado tão grande que o solo não pode conter. Julian voltou mais uma vez para tentar escavar a base do crucifixo, mas ao primeiro golpe de pá, um grito desumano surgiu da fenda, um alarido de agonia que fez o céu escurecer de repente. Julian deixou seus equipamentos e fugiu para sempre. Hoje, o Panteão das Almas está fechado ao público, mas os moradores dizem que, se você passar pela estrada perto do cemitério ao entardecer, poderá ver o crucifixo brilhando com um vermelho intenso, lembrando-nos de que há dívidas que se pagam com sangue, mesmo após a morte. História 9. O menino que pedia companhia diante de tumbas esquecidas em Michoacán. Michoacán é famosa pela celebração do Dia dos Mortos, um tempo onde as velas iluminam o caminho das almas. Mas no cemitério de uma remota aldeia perto do lago de Pátzcuaro, há uma alma que não precisa de velas para ser vista, embora sua presença seja o presságio mais triste que alguém possa receber. Trata-se do Menino da Pedra, um pequeno de uns 6 anos, vestido com roupas humildes de outra época, que aparece sentado diante das tumbas que já ninguém visita, aquelas onde as lápides foram devoradas pelo mato e os nomes se apagaram. Beatriz, uma jovem professora que se mudará para o povoado, foi a primeira a vê-lo de perto. Uma tarde, enquanto caminhava pelo cemitério para levar flores a um antigo colega, viu o menino. Estava sentado sobre um montículo de terra, jogando com algumas bolinhas de gude feitas de pedra. "Olá",
Pequeno, você está perdido? Perguntou Beatriz com ternura. O menino levantou a vista. Seus olhos eram imensos, profundos e careciam daquele brilho de travessura típico da infância. Em seu lugar, havia uma solidão infinita. Ninguém vem falar com eles. Respondeu o menino com uma voz que soava como o sussurro de folhas secas. Eu lhes faço companhia, mas agora eu também estou com frio. Beatriz aproximou-se para oferecer seu chale. O menino estendeu sua mão pequena e pálida. Mas, no momento em que os dedos da professora iam tocar a pele da criança, ele desvaneceu no ar como uma ilusão de ótica provocada pela poeira. Beatriz ficou gelada, com o chale na mão, olhando para o espaço vazio. No entanto, ao baixar o olhar para o chão, viu algo que parou seu coração. No pó fino que cobria a base da tumba esquecida, havia pegadas pequenas e perfeitas de pés descalços. Eram pegadas reais, físicas, marcadas com a pressão de um corpo que já não estava ali. A professora começou a investigar e descobriu que o menino aparecia toda vez que uma pessoa do povoado estava prestes a morrer. Não era um espírito maligno, mas um sentinela da transição. O menino buscava companhia porque sabia que logo alguém mais se uniria a ele no esquecimento das tumbas sem nome. O mais aterrador de sua aparição não é o fantasma em si, mas o que ele deixa para trás. Beatriz notou que, após cada encontro, as pegadas do menino no pó não desapareciam com o vento nem com a chuva. Ficavam ali, gravadas como se a terra tivesse se petrificado naquele instante. Uma noite, Beatriz voltou ao cemitério levada por uma estranha obsessão. Encontrou o menino sentado diante de uma cova recém-cavada, mas vazia. Desta vez, o menino não brincava. Olhou-a fixamente e apontou para o buraco na terra. Esta é para alguém que sabe o meu nome, sussurrou. Beatriz sentiu um frio mortal percorrer sua coluna. No dia seguinte, a professora sofreu um acidente inexplicável na escola. Enquanto estava no hospital, delirando pela febre, dizia ver o menino ao pé de sua cama, deixando pegadas de pó sobre os lençóis brancos. Beatriz sobreviveu, mas desde então recusa-se a pisar em qualquer cemitério. Diz que o menino continua lá, esperando, e que o mais aterrorizante não é vê-lo, mas encontrar suas pegadas em sua própria casa, lembrando que a solidão da tumba já marcou você. História 10. A tumba que não aparecia nos mapas do Panteão de Nevada. No deserto de Nevada, o calor e o silêncio podem fazer um homem perder a razão. Perto de uma cidade fantasma que ficou abandonada após o fim da febre do ouro, há um pequeno cemitério cercado por arame farpado e enferrujado. É um lugar onde o tempo foi mumificado sob o sol implacável. Ali, entre as tumbas de mineiros e aventureiros, existe uma anomalia geográfica e espiritual, a tumba 101. O estranho desta tumba não é seu aspecto, pois é um simples buraco aberto com uma laje de pedra branca ao lado, mas o fato de que ela não existe em nenhum registro, mapa ou fotografia aérea. Um grupo de topógrafos que trabalhava para uma empresa de mineração descobriu o problema. Ao mapear o terreno com equipamentos GPS de alta precisão e drones, a área onde se encontrava a tumba sempre aparecia borrada ou distorcida nos arquivos digitais. Decidiram ir a pé para verificar as coordenadas. Chegaram ao cemitério e lá estava ela, uma fosa perfeitamente cavada, de uns 2 metros de profundidade, com as paredes de terra tão retas que pareciam cortadas a laser. Não havia caixão, nem restos, nem flores. A laje ao lado estava em branco, sem um único arranhão. Um dos topógrafos, um homem cético chamado Miller, decidiu descer na fossa para medir a profundidade manualmente, já que seus sensores laser davam leituras erráticas. No momento em que Miller pulou para o interior da tumba, o ambiente mudou. Seus companheiros, lá de cima, disseram que o sol pareceu apagar-se por um segundo. Miller gritou. Disse que as paredes de terra não eram sólidas. Ao tocá-las, suas mãos afundavam em uma substância viscosa e fria que parecia carne morta. Mas o mais aterrador foi o que viu no fundo. Debaixo de seus pés, o chão da tumba tornou-se transparente por um instante. Miller jurou ter visto uma cidade inteira, mas uma cidade de pesadelo, com edifícios feitos de ossos e ruas transitadas por sombras que caminhavam de costas. Era como se a tumba fosse uma janela para uma dimensão que não deveria existir. Seus companheiros o tiraram às pressas com uma corda.
Miller saiu tremendo, com a roupa coberta de uma lama negra que cheirava a enxofre. Quando olharam de novo para Fosa, ela não estava mais lá. Em seu lugar, havia solo firme, seco e coberto de matagal, como se nunca tivesse sido escavada. No entanto, o equipamento de GPS de Miller começou a emitir um bip constante. Na tela do dispositivo aparecia uma mensagem gravada: propriedade do nada. Reservado para quem olha. Desde aquele dia, Miller não consegue dormir no escuro. Assegura que, toda vez que fecha os olhos, encontra-se de novo no fundo daquela tumba que não existe. Olhando para baixo, para aquela cidade de sombras que o espera. A tumba 101 continua aparecendo e desaparecendo no deserto de Nevada, mudando de lugar, mas sempre mantendo sua natureza, um espaço vazio que busca ser preenchido por alguém curioso o suficiente para olhar em seu interior. O deserto guarda segredos que o mapa não pode registrar. Você teria coragem de explorar o desconhecido? Obrigado por nos acompanhar nesta viagem ao coração do terror. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar estas histórias. Seu apoio é a única coisa que nos mantém a salvo da escuridão. Até a próxima, se você se atrever a voltar.